Colossenses capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2, versos de 1 em diante. Amém? Com misericórdia. Então vamos lá. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Verso 6: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Verso 11: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu pregando na cruz. Verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Na realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal se torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Verso 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então vocês ainda então vivem como se ainda pertencessem a ele, se submetendo a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos orar? Pai,
Auxilia-nos, ó Deus, nessa noite, na ministração da Tua palavra. Eu me percebo totalmente incapaz de transmitir as verdades eternas que o Senhor quer transmitir para o Teu povo nessa noite. Então o que eu peço é graça para a minha vida, misericórdia para a minha vida, o Teu auxílio do Teu Espírito, para que eu possa transmitir as Tuas verdades eternas. Mas também peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada querido, cada querida que saiu da sua casa para ouvir a Tua palavra, que de verdade cada coração aqui possa ser como uma terra boa, uma terra fértil, para que ao receber a semente da Tua palavra possa germinar e produzir frutos gloriosos, Senhor. Que realmente haja transformação de vida nessa noite, haja uma revisitação, por assim dizer, no nosso estilo de vida, na nossa conduta, a partir daquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nessa noite. Ajuda-nos aqui, que o Teu Espírito possa ter realmente total liberdade para atuar aqui no nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, olhando algumas pesquisas recentes no que diz respeito ao número de evangélicos, sobretudo no nosso país, percebi que já somos quase aí 50 milhões de evangélicos no Brasil, 40 e poucos milhões de evangélicos no Brasil. Os últimos números, dão conta de nos informar assim. É interessante porque nós vivemos num país que é predominantemente católico. Estima-se aí que sejam 123, 125 milhões de católicos no Brasil atualmente. E se nós rompermos por um instante com a barreira que separa católicos e evangélicos e ficarmos apenas com a religião cristã, que é a que existe quando se refere a Cristo, nós estamos falando aí de um contingente de aproximadamente 170 milhões de pessoas. Aproximadamente 85% da população brasileira, nós podemos dizer assim, são cristãos. E se isso é fato, se isso é verdade, como os números mostram, isso significa dizer que existe uma parcela significativa da sociedade que acredita em Jesus. Mais do que isso, essa parcela acredita que Jesus é Deus e que, consequentemente, essas pessoas se deixam influenciar pela vida de Jesus nas suas vidas. Agora, quando a gente olha para a realidade de um país, com, por assim dizer, quase 85% da sua população que crê em Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, que é Deus. Quando a gente olha para essa realidade e olha para a nossa sociedade como está configurada, olha para a nossa sociedade contemporânea, com o que acontece nessa sociedade, o que nós percebemos é que essa sociedade que está aí fora não tem sido necessariamente influenciada pelos cristãos, na sua maioria, que existem aqui no nosso país. E desde já nós já podemos perceber um contrassenso, porque ser cristão significa crer em Jesus, ok? Como Deus, como Senhor, mas também viver como Jesus. É interessante porque a palavra, o termo cristão, foi usado pela primeira vez no primeiro século na cidade de Antioquia, e de forma pejorativa, quando os perseguidores dos cristãos olhavam para algumas pessoas e falavam assim: olha ali aquele cristão, tipo assim, aquele que anda com aquele tal de Cristo, que andou, melhor dizendo, com aquele tal de Cristo. Então, essa expressão cristão, por mais que fosse usada de uma forma pejorativa, ela identificava pessoas que andaram com Jesus. Era uma marca. Consequentemente, havia o quê? Uma influência desses cristãos naquela sociedade do primeiro século. Aí a gente olha para os dias de hoje
E a pergunta que a gente faz é: será que hoje os cristãos que existem, vamos falar da gente mesmo, nossa própria vida, será que nós, cristãos, temos impactado a sociedade, temos influenciado a sociedade, temos feito diferença no local que a gente convive, com as pessoas que a gente convive, quer no nosso trabalho, na nossa universidade, na nossa casa, na nossa vizinhança? Eu acho que a contar, ou a se dar aqui pelo mundo como está configurado, pela sociedade como está, e aí é só a gente ligar a televisão, o rádio todos os dias que a gente vai ver o que acontece. A conclusão que a gente tem que chegar é que o fato desse país ter, na sua grande maioria, uma população cristã, isso não tem significado uma influência na sociedade, um impacto na sociedade dos nossos dias. Agora, por que isso acontece? Por que será que, por mais que sejamos grande maioria no nosso país, não há um processo de impacto, de influência nossa como cristãos que conhecemos a palavra de Deus na nossa sociedade? Eu acredito que isso acontece porque, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria, os cristãos que aí estão, e aí nós temos que fazer uma autoanálise nessa noite, olhar para nós, não para o outro, olhar para nós. Os cristãos que estão aí, nós não temos feito Jesus algo ou alguém suficiente para as nossas vidas. Nós somos cristãos que dependemos de Jesus, mas também dependemos de outras coisas. Que amamos a Jesus, mas também amamos outras coisas. Que seguimos a Jesus, mas também acabamos seguindo outras coisas. Então, olhando para a realidade cristã, e é interessante porque eu estava nessa reunião de pastores, como eu falei para vocês, lá nesse congresso, e assim, tive a oportunidade de conversar com muitos pastores, e em alguns momentos a gente falava sobre nossa igreja e tudo, né? Falava como é que a gente estava. Eu fiquei com o Felipe, que está plantando igreja em Botafogo, um pastor amigo querido, encontramos outros pastores também, falando um pouco sobre essa realidade. É impressionante como que todos os pastores que estão num processo como o nosso, plantação de igreja, fazem os mesmos comentários a respeito da igreja, fazem o mesmo comentário a respeito da realidade dura dos nossos dias, qual seja uma espécie de esfriamento generalizado entre o povo de Deus, uma espécie de descompromisso. Se você não faz parte disso, não receba isso para você. Mas quando nós olhamos para o cenário evangélico brasileiro, o que nós percebemos é um esfriamento, é uma falta de compromisso com Deus, é uma falta de compromisso com a igreja. Tinha um pastor que falava assim: rapaz, na minha igreja tem gente que aparece uma vez por mês. Eu dizia: na minha também. E eu não sei como que um cristão ou alguém que se diz cristão consegue viver desconectado da comunidade, consegue viver distante do corpo de Cristo, consegue viver longe da edificação que vem por meio da palavra de Deus. E a gente conversava sobre isso, e a conclusão que a gente chegava, e assim, por um lado, traz um alívio para o coração, porque eu falo: ufa, o problema não é só lá, né? O problema não é só comigo. Ou seja, alguém já disse que tragédia odeia solidão, né? Tragédia chama tragédia, e de certa forma é verdade. E a gente brincava com isso lá. Todos nós vivemos a mesma realidade. Uma igreja, generalizando, formada por cristãos que não influenciam, porque não se deixam influenciar pela palavra de Deus. Então, a pergunta que nós temos que fazer essa noite diante desse cenário é: como reverter isso? Como reverter isso? Um país com 85% da população cristã
independente de ser católico ou protestante, um país que na sua totalidade é formado por gente que crê em Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus. O que fazer para que nós realmente possamos sermos influenciados por essa palavra e influenciarmos a sociedade que está aí ao nosso redor e que nós fazemos parte dela? Acredito eu que para que isso aconteça, é necessário que nós possamos nos encontrar, como já falei aqui, com algo que nós chamamos de a suficiência de Cristo na nossa vida. E para que Cristo seja realmente suficiente para nós, para que realmente nós possamos encontrar nele as respostas que precisamos, acredito eu que algumas posturas, algumas coisas têm que acontecer, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Essa pergunta que eu queria tentar responder nessa noite é como que a gente pode realmente voltar a ter Cristo como sendo absoluto, suficiente na nossa vida. Primeira coisa que eu percebo, que eu entendo à luz do texto que nós temos de Colossenses capítulo 2, é que para que isso aconteça, nós precisamos andar com Cristo nos nossos dias, hoje, com a mesma alegria e confiança de quando nós cremos nele. Eu queria que por um momento você fizesse o seguinte exercício: lembrasse do dia da sua conversão, lembrasse do dia em que o Evangelho foi pregado para você, de que o Evangelho chegou até a sua vida, de que alguém compartilhou as verdades eternas com você, ou como aconteceu com um amigo, um pastor hoje, quem sabe aconteceu com a sua vida, que de repente teve um estalo e começou sozinho a ler a Bíblia, e ali se converteu sozinho no seu quarto. Por um instante faça o exercício de voltar no tempo e se lembrar do dia em que você se encontrou com Jesus. Lembra da alegria, lembra da expectativa, da esperança que tomaram conta do seu coração. Lembra de como nos primeiros dias da sua caminhada com o Senhor havia uma espécie de uma energia maior, uma força maior, um empenho maior, uma vontade maior de estar na casa do Senhor. Sabe o que Paulo vai dizer no verso 6 do texto que nós lemos? Ele vai dizer assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Paulo está dizendo o seguinte, que é extremamente importante, que não é importante apenas você começar bem, como alguém já disse, mas tão importante quanto começar bem é terminar bem, é continuar bem. A impressão que dá é que nós muitas vezes acabamos nos acostumando com a vida cristã. A gente acostuma com a igreja, a gente acostuma com a Bíblia, a gente acostuma com a oração. E sabe qual é a maior prova disso? A maior evidência disso para mim é que nós, por exemplo, entramos num culto como esse achando que é mais um domingo, mais uma pregação, os mesmos louvores, quem sabe, o mesmo pastor falando, e a gente entra por aquela porta sem expectativa no coração de que Deus vai falar com a gente, de que os louvores abençoarão as nossas vidas. Começava com a Vanessa, mas me perdoe, Vanessa, te usar como exemplo aqui, né? A Vanessa dizia que teve numa igreja hoje, de um pastor amigo querido aqui na Barra, e ela dizia o seguinte, que quando ela chegou na igreja, Deus falou com ela. Não tinha começado o culto, né, Vanessa? Não tinha começado o louvor, não tinha começado a palavra. Ela até brincou: já posso ir embora, porque Deus falou comigo. E é interessante porque isso acontece. Irmãos, nós não podemos perder essa expectativa de que Deus vai falar conosco, porque Ele é um Deus presente, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala, que intervém, e nós vamos acostumando com um estilo de vida mais ou menos, com uma fé cristã, onde a gente vem à igreja, a gente dá o dízimo, a gente canta alguns louvores, volta para casa e vai continuar tudo a mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: nós não podemos perder a alegria dos primeiros dias,
Nós não podemos deixar de celebrar como nós celebrávamos no passado. Nós não podemos deixar de viver como nós vivemos no início. Eu costumo dizer que a vida cristã, isso não é meu, mas eu reproduzo, que a vida cristã é como uma grande maratona. A vida cristã é como uma corrida de 100 metros rasos, que dura quantos segundos? 8, 9, sei lá, né? Segundos. O cara dá um tiro, pá, chegou. Não! A vida cristã é como uma longa maratona. Você tem que administrar. Você tem que saber que ela é longa, que vai ter perdão, as intempéries, que vai ter momento em que realmente vai ficar difícil, que o cansaço vai bater, que o desânimo vai bater. Agora, queridos, o que eu e você precisamos entender é que nós não estamos sozinhos. E eu volto a repetir, eu mandei um WhatsApp, criei uma lista de transmissão essa semana, mandei um WhatsApp para as pessoas falando da importância de estarmos na igreja, domingo, casa do Senhor, vamos estar juntos, porque é nessa relação que nós nos alimentamos. É nessa comunhão que nós somos edificados mutuamente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Tem a ver com a pregação que é feita dominicalmente aqui, com o ensino que é ministrado de manhã, com os louvores que são cantados, mas tem a ver com um beijo, com um abraço que a gente recebe do irmão. Tem a ver com o toque do outro. Tem a ver com uma palavra de motivação que você recebe, e até com uma palavra de exortação que muitas vezes o irmão chega e fala pra gente, porque é bíblico isso. Você chegar diante do irmão e falar: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não é aquela propaganda, né? Pagar com é muito melhor, né? Pagar com Visa é muito melhor. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem algo errado na sua vida, estou percebendo isso, deixa eu te ajudar. Estou percebendo isso na sua vida. O que está acontecendo? Isso é extremamente abençoador. Agora nós só podemos desfrutar disso quando estamos vivendo em comunidade. E Paulo então está dizendo: continuem da mesma forma como vocês começaram, a mesma alegria, o mesmo empenho, o mesmo gozo, que isso possa habitar no coração de vocês. O desânimo pode bater como bate em todo mundo, a tristeza bate como bate em todo mundo, mas quando nós estamos em comunidade, quando nós estamos vivendo entre o povo de Deus, quando a gente se reúne, quando a gente louva juntos, as coisas mudam. Quantas vezes, irmãos, porque pastor também vive isso, tá? Eu cheguei na igreja desanimado. Alguém já chegou na igreja desanimado? Todo mundo, né? Ninguém levanta a mão, mas eu sei que é todo mundo. Cheguei aqui de novo, não queria vir, mas quantas vezes eu tive a experiência de chegar desanimado e sair revigorado, de falar: valeu a pena vencer a preguiça, valeu a pena vencer o desânimo, valeu a pena sair da minha casa, valeu a pena enfrentar tudo, o cansaço, para estar aqui, porque sou renovado, sou fortalecido pelo poder de Deus no meio da comunidade. Então, a primeira coisa que Paulo nos exorta é para que nós possamos, numa sociedade anticristã, nós possamos entender que tão importante quanto começar bem é terminar bem, é continuarmos a viver da mesma maneira que nós vivíamos no início quando aceitamos a Cristo. Uma segunda coisa que Paulo nos ensina na sua carta aos Colossenses é que nós devemos também estar arraigados e sobreedificados nele, Jesus Cristo. Olha só o que ele vai dizer no verso 7, apenas a frase: enraizados e edificados nele, que é o único fundamento sobre o qual a minha vida e a sua vida deve estar, o único fundamento sobre o qual a igreja de Jesus deve estar, que é a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Irmãos, eu amo o Antigo Testamento. Eu na minha época de seminário, e mesmo ainda hoje, eu amo as histórias do Antigo Testamento. Eu amo a história de Israel, eu amo ver os milagres do Antigo Testamento, mas nada me encanta mais do que as histórias de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que tudo que está de Jesus para trás foi apenas uma preparação da história para a vinda de Jesus.
aí, o que eu percebo às vezes é que, em alguns contextos, dá-se uma supervalorização ao Antigo Testamento, sobretudo, é onde você consegue justificar a teologia da prosperidade, é onde você consegue justificar tantas outras teologias que fazem de Deus um ser obrigado a te abençoar. Mas quando você vai para o Novo Testamento, se encontra com a vida de Jesus, se encontra com a obra de Jesus, com base no Antigo, é bem verdade, nós entendemos que, assim como uma árvore, ela precisa ter raízes profundas para resistir aos ventos fortes que batem, assim também eu e você precisamos estar enraizados na presença de Deus, nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. É isso que sustenta a nossa vida. Da tua vida quando a tristeza profunda bater, é a palavra de Deus. Sabe o que vai sustentar a tua vida quando o problema financeiro bater a tua porta, você olhar para um lado e para o outro e você vê que você está sozinho, vê que você está de alguma forma desamparado? É a palavra de Deus. São as convicções que a palavra de Deus traz ao nosso coração, é que fazem com que nossa vida esteja firmada cada vez mais. Agora eu vou te dizer uma coisa: esse ensinamento, esse processo, ele necessita de investimento. Não adianta a gente achar apenas que porque a gente vem a um culto no domingo, ouve uma palavra a cada 15 dias, ou lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando, isso vai fazer de nós pessoas arraigadas em Jesus. Não faz. Tem que ter investimento da sua parte, da minha parte. Tem que ter entrega, tem que ter busca, tem que ter estudo da palavra, tem que ter conhecimento de Deus para que você possa resistir aos ventos fortes quando eles baterem. E é por isso que muita gente boa fica pelo caminho. Eu conheço um sem número de pessoas que ficaram pelo caminho porque aceitaram a Jesus com alegria no início, e aqui eu me lembro da parábola do semeador. Aceitaram a Jesus com alegria no início, mas quando os ventos bateram, essas pessoas não aguentaram. Sabe por quê? Não estavam enraizadas, não estavam sobreedificadas sobre, no caso aqui, a presença, a palavra graciosa de Jesus. Terceira coisa que eu acredito em ser importante para que a gente consiga reverter esse estado, essa incapacidade de influenciarmos a sociedade, é que nós devemos desenvolver uma fé abundante. Aí você pode falar assim: mas pastor, como é que é esse negócio? Eu quero ter fé e não consigo. E você está dizendo que eu tenho que desenvolver uma fé abundante. Isso traz mais crise para mim. Olha que coisa bonita, o verso 7, na parte B, o texto vai trazer para a gente: firmados na fé, como foram ensinados. Preste atenção agora: transbordando de gratidão. Sabe por que nossa fé muitas vezes é pífia? Sabe por que nossa fé muitas vezes ela é pequena e a gente percebe isso? Porque falta gratidão no nosso coração. Sabe o que eu queria desafiar você? Você não recebeu a bênção ainda? Agradece a Deus mesmo sem ter recebido. Começa a olhar para as coisas como se de fato você já tivesse alcançado. Quando você faz isso e você celebra a Deus de antemão sem ter recebido o que você espera, Deus já vai enchendo o seu coração de fé. Porque muitas vezes a gente fica ali esperando, Deus não faz, você entra em crise e você se entristece. Não! Pelo contrário, receba ou não, se enche de alegria. Recebendo ou não, melhor dizendo, se enche de alegria. Recebendo ou não o que você tem pedido a Deus, celebre a Deus, regozije-se em Deus, se alegre no Senhor. Porque se Deus não te deu o que você pediu, é porque Deus tem coisa melhor para a tua vida. Se Deus não te deu o que você tanto espera, é porque Deus tem algo melhor reservado para você, ou porque não é o tempo ainda. Apenas celebre a Deus, porque quando nós celebramos a Deus, quando nós enchemos nosso coração de alegria e vivemos uma vida de adoração a Deus, o resultado necessário é a fé. E repito, nós muitas vezes somos pessoas de pouca fé, porque nos falta alegria, adoração a Deus. Celebremos mais a Deus, mesmo sem termos recebido, quem sabe, o que a gente tanto espera. Agora,
Estar firmado em Cristo é importante porque também nos livra de alguma coisa. Temos enfim um irmão pentecostal na igreja, né? Que coisa boa, né? Está dando aleluia, glória a Deus, falando em mistérios aqui, está uma maravilha. Então, importante nesse processo estarmos firmados no Senhor, e estar firmado em Cristo é importante porque vai nos livrar de algumas coisas, algumas sutilezas dos tempos modernos. Interessante porque eu não falei no início, mas essa carta aos Colossenses, ela é muito para hoje, né? A cidade de Colossos era uma cidade que ficava na Ásia Menor nos tempos do apóstolo Paulo, e era uma igreja, uma igreja que estava recebendo uma forte influência do paganismo. Havia uma forte influência de doutrinas anticristãs, por assim dizer, pagãs, tentando entrar na igreja. E Paulo, mesmo não tendo visitado a igreja de Colossos, Paulo fica sabendo daquele estado de coisas, do perigo que aquela igreja estava correndo, e Paulo escreve para aquela igreja para exortá-la. Então, assim, quando eu olho para a igreja de Colossos, para a carta de Paulo aos Colossenses, eu vejo os nossos dias. Eu vejo o que acontece muitas vezes com a gente. E sabe do que nós podemos ser livres quando nós estamos firmados e arraigados no Senhor? Por exemplo, nós somos livres e somos preservados contra as vãs filosofias. É interessante, irmãos, porque deixando todo o orgulho, tentando pelo menos de lado, eu assim, não sou nada, mas assim, uma coisa que eu tenho prezado na minha vida e buscado é o conhecimento, né? Eu gosto de estudar. Eu fiz teologia 5 anos, fiz um curso de direito mais 5 anos, e agora estou me aventurando numa nova faculdade de psicologia, né? Estou aí no 3º período, já indo para o 4º. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer, eu gosto de agregar o conhecimento. Eu gosto disso. Eu nunca pensei assim em fazer assim, eu estou fazendo uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, vou me especializar nisso. Eu gosto de abrir o leque. Eu gosto de conhecer o máximo possível, ter o máximo de conhecimento possível. Então eu sou alguém que preza o conhecimento. Eu penso que nós devemos buscar esse conhecimento. Eu acho que você tem que estudar. Eu não me conformo quando assim eu vejo uma pessoa que está numa faculdade, aí está assim no 6º período, aí tranca. Por que você trancou? Ficou desempregado, está passando dificuldade, uma enfermidade? Enjoei, cansei, vou trancar. Eu fico assim desesperado quando eu vejo isso. Eu não consigo começar um curso, seja qual for, e deixar pelo caminho, porque eu acho que nós temos que buscar o conhecimento. É uma coisa importante. Eu incentivo. Vai estudar, vai fazer curso, vai fazer uma universidade, vai buscar esse conhecimento. Entretanto, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Entretanto, o conhecimento de Jesus, o conhecimento das verdades eternas de Jesus, é tudo o que precisamos para termos plenitude de vida. Conhecer Jesus é o que eu e você precisamos para sermos plenos. É claro que há outros conhecimentos que tentam suplantar o conhecimento de Jesus. É interessante porque Paulo, nesse capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer assim no verso 8, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre a religiosidade, mas Paulo está fazendo uma associação das práticas religiosas do seu tempo com as filosofias do seu tempo, e dizendo que tem pessoas que se fundamentam nessas práticas e nessas vãs filosofias, mas não em Cristo. Paulo, que foi um conhecedor das Escrituras, Paulo, que era um fariseu, sendo preparado para o cargo mais alto do farisaísmo, perseguidor dos cristãos, olha o que Paulo vai dizer na sua carta de Filipenses, agora no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, abra comigo, Filipenses 3, 7 e 8, está pertinho da sua Bíblia aí, um livro antes.
tá? Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Olha o que Paulo vai dizer. Paulo, um mestre, um conhecedor profundo, alguém que estudou o máximo possível, por assim dizer. Olha o que Paulo vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como cocô. É o que está dizendo aqui. Eu considero todo o conhecimento, tudo que eu alcancei através dos meus estudos, das filosofias nas quais eu me aprofundei, eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Apóstolo Paulo, um homem culto, inteligente, letrado, ele fala: tudo isso para mim, quando comparado ao conhecimento de Cristo, não passa de esterco. Que coisa maravilhosa. Queridos, vivemos numa sociedade contemporânea, relativista, uma sociedade onde os padrões de valores vão se perdendo a cada dia mais. Cada vez mais se torna normal, coisas como eu falava aqui no início, antes da pregação, as duas meninas da escola se abraçando, se acariciando ali na rua às 3 horas da tarde. Cada vez mais se torna normal um estilo de vida onde tudo é relativizado, onde não existe uma verdade absoluta, mas tudo vem a ser relativizado. Nós vivemos uma sociedade assim, onde os chamados formadores de opinião muitas vezes são pessoas que não temem a Deus, pelo contrário, é gente que abomina o Evangelho, é gente que odeia Cristo, odeia os cristãos, odeia a igreja. E essas pessoas que são as formadoras de opinião dos nossos dias. Sabe o que Paulo está dizendo? Que seja a palavra de Deus a ser a maior formadora da sua opinião. Que seja o Evangelho de Cristo o maior influenciador da sua vida. Que a sua cosmovisão, ou seja, que a sua visão de mundo parta das Escrituras sagradas, dos absolutos de Deus, das verdades eternas. Porque se isso acontecer, pode bater vento de tudo quanto é lado, pode se levantar todo mundo contra você, mas você vai continuar caminhando para o alvo, como o próprio apóstolo Paulo diz. Então nós somos livres dessas vãs filosofias quando estamos arraigados em Cristo. Nós somos livres também da religiosidade. Interessante isso, né? Porque se por um lado a não religião, o ateísmo, seja lá o que for, e as vãs filosofias, elas são extremamente perniciosas, a religiosidade também pode ser. E tem muita religiosidade que, ao invés de nos aproximar de Deus, gera pesos, consequentemente culpa, que faz com que nós nos desviemos de Deus. Porque no fundo, lá no final das contas, a gente não aguenta. E eu estou falando aqui sim de tradicionalismo e formalismo. Eu escutei esses dias uma coisa interessante, alguém falando sobre a relação entre tradicionalismo e tradição. Essa pessoa dizia o seguinte, que a tradição, a tradição é a memória viva daqueles que morreram. E o tradicionalismo é a prática morta daqueles que estão vivos. O que isso quer dizer? Que tem muita coisa que aconteceu na história, no passado, que nós não podemos nos esquecer. Tem muita coisa que os nossos reformadores, homens de Deus que viveram lá atrás, gente que viveu há 2, 3, 4, 5 séculos atrás, gente santa, que nós temos que copiar, temos que imitar, e tem uma tradição cristã. A tradição cristã é longa. Isso é a memória viva daqueles que estão mortos. Agora nós temos que tomar cuidado com as práticas mortas daqueles que estão vivos. É gente que fica o tempo todo tentando jogar um peso que nós não temos condição de suportar. Proibições que nós não conseguimos dar conta, que a palavra de Deus não nos traz. Olha só o que o Paulo fala no verso 8 ainda de Colossenses 2. Paulo fala aqui que se fundamentam nas tradições humanas
e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Aí ele continua lá depois no verso 20 a 23, dá um salto aí. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que Paulo está dizendo? Irmãos, preste atenção aqui. Os processos de Deus na nossa vida são de dentro para fora. Sabe o que a religiosidade vai dizer? Observe dias, observe lugares, observe os rituais, que você vai chegar a Deus. Mas sabe o que o evangelho genuíno fala? Observe Jesus, olhe para Jesus, abra o seu coração para Ele, numa relação pessoal, íntima, direta com Ele, que você vai receber transformação que é de dentro para fora. Paulo está dizendo aqui, eu acho tremendo quando Paulo fala, ele diz o seguinte, que essa falsa humildade, verso 23, e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É por isso que na história teve gente como Orígenes, por exemplo, já contei isso para vocês, né? Um dos pais da igreja, a história conta isso, que ele se castrou por conta do imenso desejo sexual que ele tinha, do seu apetite sexual. Alguns dizem que ele colocou o seu pênis numa chapa quente, outros dizem que ele se castrou diretamente. Não importa, ele achava que o problema estava no corpo e que a transformação tinha que vir de fora para dentro. Sabe qual foi a grande decepção dele? Os desejos e impulsos continuaram, porque a transformação de Deus na vida da gente ou acontece de dentro para fora ou não acontece. Você até segura a onda por um tempo, mas depois volta. É de dentro para fora. E Paulo fala ainda que nós somos livres também do orgulho de homens que tentam ser a cabeça da igreja. Isso é muito sério. Vivemos dias onde homens se levantam aí se dizendo senhores da igreja, donos da igreja, apóstolos, pai-apóstolos, né? Eu dizia que terça-feira que eu estava lá em Miami, eu estava com o Felipe não conhecia Miami, e nós fomos à noite, estávamos próximos ali de Miami, fomos lá, aí chegamos num lugar super bonito que é a arena da American Airlines, e assim, palco de grandes eventos, né, basquete, essa coisa toda. E o que eu dizia, o que a gente chegou ali, né, deixa eu voltar aqui, quando a gente chegou ali, tinha uma multidão saindo da arena, do ginásio, né, da American Airlines. E aí o Felipe, que fala muito bem inglês, domina inglês, perguntou para o guardador de carro: o que está acontecendo? É o evento de uma igreja. A gente, legal, vamos lá ver então, né? Estava acabando o evento, estava todo mundo saindo. Quando a gente chega na porta, tem uma escadaria, tem aquele painel imenso brilhando, imenso, com as luzes, aquela coisa toda. Quando a gente chega lá, quando a gente olha para o chão, um monte de gente caída no chão. A gente perguntou, né? Vem cá, o que está acontecendo? É o evento apostólico do apóstolo tal. Todo mundo naquela que eles chamam da unção, né, que cai no chão. Há duas meninas da unção que eles chamam de unção do riso, brincando assim de serrador, e rindo. Aí virou um show, todo mundo filmando, todo mundo fotografando. Aí eu fiquei olhando para aquilo, eu fiquei pensando o que deve ter acontecido lá dentro, nesse evento apostólico. O que eu estou dizendo aqui, trazendo para cá para a gente, é que muitas vezes, e tem muita gente seguindo isso, é que muitas vezes, queridos, alguns tentam se levantar com teologias novas, com filosofias novas, com práticas novas, porque esses caras que se dizem apóstolos e coisas do gênero, eles sempre vão precisar de algo novo.
para poder manter as pessoas presas ali naquilo que eles estão fazendo. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite siga a Bíblia e cuidado com aqueles que se dizem mestre, mas vivem para oprimir e aprisionar o povo de Deus. Paulo vai dizer no verso 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, ele, Cristo, é o cabeça da igreja. E de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude. Meu irmão, minha irmã, não importa sequer o que eu falo aqui, o que você tem que querer é na Bíblia. O que eu falo, você tem que conferir se está aí na palavra de Deus. Cuidado com o que você ouve por aí, toma como verdade. Cuidado com os falsos mestres que se levantam. Cuidado com esses que se preocupam mais em construir seus impérios pessoais do que promover o reino de Deus. Porque o que eu e você precisamos ter como absoluto para as nossas vidas é a palavra de Deus. E está cheio de coisa por aí contra a palavra de Deus. Vamos voltar. A quarta e última coisa que eu acredito que a gente precisa viver, fazer, para que a gente possa voltar a influenciar a sociedade e fazermos jus à grande maioria cristã no nosso país, eu acredito que é estarmos em Cristo e nos tornando e dessa forma plenos, assim como Ele é pleno. O que Deus quer para a sua vida é plenitude. Guarda isso. O que Deus quer e tem reservado para você não é nada menos do que plenitude. Cuidado com essa falácia que diz que, olha, a salvação ela é só futura, é o céu. Tudo bem, nós aguardamos o céu, amamos o céu, queremos o céu, mas a vida cristã, a salvação para nós já começou. Deus tem vida plena reservada para mim e para você aqui. Não estou falando de prosperidade financeira, não estou falando de uma alegria baseada naquilo que você tem, não estou falando de uma felicidade que tem por base, quem sabe, uma satisfação no seu âmbito pessoal, nos seus relacionamentos. O que eu estou falando aqui nessa noite é de uma plenitude que está para além disso tudo, que nasce na presença de Deus, que nasce em Deus, porque Jesus está no Pai. E da mesma forma nós precisamos estar em Jesus. Olha só o que Paulo vai dizer nos versos 9 e 10. Abre a sua Bíblia aí, ou mantenha aberta. Versos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vocês receberam, vocês não vão receber, vocês já receberam a plenitude, que é Jesus, que é toda a sabedoria, todo o conhecimento, toda a influência de Deus na nossa vida. Isso é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Em última análise, a grande busca humana é por plenitude. A gente estuda para ser pleno, a gente casa para ser pleno, né? É a outra metade. Se é metade, é porque você é metade. Quando o outro vem, junta, faz um só, tá pleno. A gente tem filhos para ser pleno. A gente busca sucesso profissional para ser pleno. A busca humana é busca por plenitude. Plenitude de vida, plenitude de felicidade, plenitude de segurança, plenitude de significado. É isso que a gente busca como seres humanos. Agora, o que você precisa entender é que a grande busca humana se encerra em Jesus. A grande busca humana se encerra em Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, Ele entra na nossa vida, influencia o nosso ser, a gente percebe que a nossa grande busca acabou. É como aquele que busca por um tesouro por anos. Já viu esses caçadores de tesouros, né? Tem caras que mergulham pelos oceanos mais profundos, vão para os lugares mais distantes da terra atrás de tesouro, e eles encontram aquela alegria, aquela felicidade. Jesus é o tesouro mais precioso que alguém pode encontrar.
É por isso que nos versos 2 e 3, Paulo vai dizer: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, e, preste atenção, alcancem, se está buscando alguma coisa, preste atenção, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu estou desorientado, eu estou perdido, não sei o que eu faço. Cristo. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, eu não sei para onde eu vou. Cristo. Eu estou angustiado, deprimido, eu estou mal. Cristo. Porque em Cristo Jesus toda busca se encerra, acaba. E aí, Ele é o único que de verdade pode nos tornar plenos. Vou dar um salto aqui por conta da hora. Algumas coisas nós devemos evitar, são perigosas, nós devemos evitar. O que pode atrapalhar a nossa dependência de Cristo? Versos 16 a 18 nos informam: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Teve o seu papel, teve o seu lugar, teve o seu tempo, mas não cabem mais. É o que Paulo está dizendo. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com a religiosidade, cuidado com aqueles que tentam colocar julgo sobre vocês, julgos que Jesus não coloca, proibições que Jesus não faz. Eu me lembro do Éden. Impressionante, né? Irmãos, guardem uma coisa: as permissões de Deus são muito maiores do que as suas proibições. Olha para o Éden. Vocês podem comer de tudo, apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal não toquem nele, não comam dele. Olha só, as permissões de Deus são muito maiores do que as suas proibições. Sabe quem proíbe mais? A religião, ou melhor, a religiosidade. Cuidado. Eu quero concluir essa mensagem. É interessante porque Paulo fala 2 ou 3 vezes: não permitam, não permitam, não permitam. Cabe a você não permitir que julgos pesados que Jesus não coloca sejam postos sobre a tua vida. Mais uma vez, volta para a palavra. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite dizendo para você e para mim: sabe qual é o resultado de uma vida que tem Cristo como cabeça e encontra nele toda a suficiência? O verso 19 vai dizer para a gente, Paulo falando desses que tentam colocar julgo sobre a igreja, ele vai dizer: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. O que eu quero que você entenda aqui, que o resultado de uma vida alicerçada em Cristo é o crescimento que só Deus pode trazer para a nossa vida. Entenda uma coisa, aqui em nome de Jesus, de certa forma, repetindo o que eu já falei, é em Cristo que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são encontrados. O que o evangelho cristão é simplesmente isso. Todas as respostas que você precisa para a sua vida estão em Cristo. Tudo que você precisa para ser pleno, tudo que você precisa para encontrar felicidade, tudo que você precisa na sua existência está em Cristo. Todas as respostas para as suas questões existenciais e espirituais estão em Cristo. Tudo que a sua alma precisa é de Cristo. É por isso
que eu repito nessa noite, e aqui eu encerro para você, na nossa vida, irmãos, cuidado para que a gente não viva a seguinte lógica: eu preciso de Cristo, mas preciso da filosofia. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso da segurança financeira. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso do plano de saúde. Eu preciso de Cristo, mas eu preciso daquilo. É óbvio que todas essas coisas são lícitas, mas o que Deus não quer é que você coloque nelas a segurança que só Jesus pode dar. Em última análise aqui, tudo que você procura, tem buscado, tem procurado ao longo de toda a sua vida, se resume a um nome: Jesus. Só Ele pode fazer você pleno. Só Ele pode preencher a sua alma. Amém, queridos?